esse. Então, quer dizer, o time brasileiro, ele entra já com aquele negócio, né? É como o negro brasileiro diante da polícia, né? Ele já entra na jogada 70% culpado sem ter feito nada, né? Já entra perdendo. Bom, agora, qual é a explicação, né? Como é que isso aí consegue funcionar tanto contra o Brasil, particularmente? Funciona contra outros também. Mas como é que funciona tanto tanto contra o Brasil, né? Uma coisa muito evidente. Ontem, né? Eu estava lendo uma matéria do Le Monde, que estava a notícia da desclassificação do Brasil, e o Le Monde falava o seguinte: a seleção brasileira foi desclassificada e tal, era considerada favorita, perdeu para a Croácia. Aí eles falam: faz 20 anos que a seleção brasileira não ganha uma Copa. Nesses 20 anos, ela era a favorita em todas as Copas. E não ganhou nenhuma. Como é possível isso daí? Tudo bem, a pressão do imperialismo é real, mas qual é o fator mais significativo? Porque o Brasil ganhou algumas Copas, ganhou 5. Poderia ter ganho a sexta já antes dessa aqui. Né? Qual é a coisa que desequilibra a questão, né? O que desequilibra a questão é o seguinte: isso aí tem tudo a ver com o debate que a gente viu em torno do futebol. O jogador de futebol brasileiro, ele é 99% das vezes uma pessoa pobre. Né? Ele é uma pessoa cuja educação é totalmente diferente da esmagadora maioria, eu diria até da totalidade dos clubes de futebol do mundo inteiro. Não existe nenhum país onde o futebol é tão popular como no Brasil que atinge a camada mais pobre. Né? Na América Latina, chega perto disso daí. Em alguns países da Europa, chega perto, mas não é a mesma coisa. O futebol, ele é o esporte da classe trabalhadora. Isso aí é uma coisa inegável. Né? Sociologicamente falando, nós vamos ver que a transformação do futebol, que era um esporte praticado aí por uma elite britânica e tudo mais, um esporte de massas, se deu quando a classe operária se inteirou do esporte e se apaixonou por esse esporte. Quer dizer, o futebol não é só um esporte do trabalhador, ele é uma paixão do trabalhador. Né? E sem a classe operária ele não seria. E a classe operária brasileira, né? E os jogadores, eles são, em geral, do setor menos... com menores posses ainda desse setor da classe trabalhadora. Ela é uma classe oprimida, né? Muito oprimida, ela não tem cultura. A cultura, o desenvolvimento cultural do operário alemão, francês, italiano, em comparação com o brasileiro, marca uma distância gigantesca. Esses jogadores que a gente vê, mesmo se eles tenham vindo da classe operária nesses países, e não são todos assim, eles, na verdade, seriam como pessoas no Brasil de classe média. São aquelas pessoas que estão acostumadas a oprimir esse trabalhador, que é o jogador brasileiro. Né? O trabalhador, em geral, ele não sabe se dar, ele não tem a desenvoltura para enfrentar, né, os meandros da sociedade. Quando ele perde a boca, quando ele vê que ele está sendo lesado, o trabalhador brasileiro todo reage de uma maneira uniforme. Ele parte para a violência. Mas isso daí é uma coisa problemática na vida particular, mas no esporte muito mais problemático. Se você pegar lá, por exemplo, esse juiz que estava roubando lá o Brasil na cara dura e der um soco na cara dele, pronto, isso acabou. Até você não vai nunca conseguir justificar isso daí.
você vai ser triturado, né? Então, esses jogadores, eles não têm a estabilidade emocional necessária para enfrentar esses problemas. São grandes jogadores. O time brasileiro, se você pegasse jogador por jogador, comparasse com o time da Croácia, não tinha, né, camisa por camisa, não tinha um da Croácia que chegasse perto dos jogadores brasileiros. Mas chega na hora H, a pessoa, né, perde por alguma coisa, né, perde o controle da situação. Né? Isso aí ficou muito claro no jogo, porque quando o Brasil marcou o primeiro gol, o jogo estava ganho. Né? Foi um descontrole do pessoal deixar que a Croácia marcasse o gol, um gol besta. Então, quer dizer, a pressão que é exercida sobre a seleção brasileira, sobre o futebol brasileiro em geral, ela surte efeito. Se nós pegarmos aqui as 5 Copas que o Brasil ganhou, nós vamos encontrar um fator, além do fato de que os times brasileiros eram todos muito bons, mas ele teve time bom também que não ganhou nunca nada. Nós vamos encontrar um fator que é comum a todos eles. A seleção de 58, 62, 70, 94 e 2002, a gente pode pegar lá e ver a quantidade de jogadores experientes que essa seleção tinha. A experiência é uma coisa fundamental. Por exemplo, a seleção de 70, ela tinha um núcleo de jogadores que eram muito experientes. Né? Pelé, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto. E ela tinha vários defeitos. Ela era em alguns aspectos, lógico, tirando os grandes jogadores, a defesa da seleção de 70 era inferior a essa defesa da seleção de 2022. Muito inferior, inclusive. Mas quando você tem jogadores que têm a cabeça fria, que sabem enfrentar a situação, é aí que aparece a oportunidade do Brasil ganhar. Com jogadores novos e inexperientes, é difícil. E essa seleção, a característica dela é que o pessoal uma boa parte desse pessoal era novo. É difícil manter o equilíbrio. Contundiram vários jogadores, o juiz roubando na cara dura, os croatas lá intimando os jogadores brasileiros, que eles são... Tá? O europeu olha aquele jogador moreno, mestiço, e ele já quer crescer em cima. Isso daí é engraçado, né? Que os identitários não chamam atenção sobre isso daí, né? Para o identitário, o problema da cor do jogador é secundário. O importante é a ideologia política. Mas quando você vai escolher um ministro, eles querem que a pessoa seja negra, independentemente da ideologia. Você vê que troca, né? Na conveniência. Então, infelizmente, nós tivemos que amargar isso daí. Vamos ter que esperar que se junte aí sei lá, daqui 4 anos, né, um grupo de jogadores que seja mais experiente, que tenha a cabeça mais firme no lugar, não vai perder um pênalti bestamente, como fizeram 2 jogadores da seleção, e tudo mais. Bom, a gente não deve levar a sério. Eu vi